Ótimo. Evandro, sim, eu acho que a gente tem vencido os preconceitos. Por outro lado, eu acho que a gente tem vencido de forma lenta, né? Como, de um modo geral, as coisas funcionam. Eu falo isso porque às vezes a gente fica muito na nossa ilha, né? E eu posso falar com uma certa tranquilidade que na ilha na qual eu me encontro, que é a minha universidade, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, de um modo geral, o nosso campo é muito respeitado, né? Eu acho que talvez a universidade na qual eu estou, esse campo ele é muito respeitado e se constitui, de certa forma, até um cânone, vem se constituindo como também um cânone de estudos, o que para mim é muito bom, porque ajuda a trazer uma certa referência que a gente gostaria de ter, e eu acho que é um canal importante e que é mérito de muita gente, né? Mérito de muitas pessoas, inclusive dos nossos alunos. Eu fico sempre gosto de reforçar. É mérito dos pesquisadores, é mérito dos alunos que têm se envolvido com isso. Mas quando a gente observa outros espaços, eu estava conversando com um amigo que é mestrando em outra universidade. Ele fala que se ele fosse tentar a seleção de pós-graduação em muitos lugares, ele até poderia fazer uma pesquisa sobre o campo que ele trabalha, que é nesse universo de vanguardas estéticas, juvenis e tal, cinema experimental, mas ele teria que fazer assim uma ampla justificação, amplo justificativo. Por que que eu estou estudando isso e por que não determinado tema que para muita gente parece ser mais relevante? Aí eu brinco com ele, pois é bastante interessante porque em outras áreas parece que a gente não precisa ficar justificando por que nós somos relevantes. É verdade. A gente só faz porque parece que a relevância é óbvia. Mas, na verdade, a relevância de qualquer objeto histórico é óbvio. Isso não sou eu que falo. Mark Bloch dizia isso nos anos 40, né? Na Apologia da História, ele falava que tudo que cheira a carne humana é objeto de história. Né? Então, assim, não é novidade. O nosso cânone fala isso. Então, não sou eu que digo. Né? Então, assim, é muito curioso, né? Como a gente ainda faz hierarquizações. A gente, área, ainda faz hierarquizações de campos de pesquisa, né? Então, eu acredito que os preconceitos existem, eles existem em muito menor proporção do que já existiram há 15 anos atrás, e eu falo muito que, infelizmente, foi preciso vir um governo de genocídio, um governo de fascismo, para mostrar para nós historiadores que a gente precisa ser muito mais unido do que a gente era. É verdade. Sabe? Isso é muito irônico. A gente precisou ver alguém que nos odiava e que falava que éramos todos um bando não lembro mais nem a palavra, é uma palavra tão horrorosa, mas eu não vou lembrar agora. Mas assim, que éramos um bando de doutrinadores, para a gente entender que para eles pouco importava se eu estudo cinema, se você estuda escravidão, se Beltrano estuda ditadura, se Cicrano estuda é, processos agrários, período colonial, intelectuais, não importa. Né? Quer dizer, para aqueles que não gostam dos historiadores e que têm motivos para não gostar, que é o motivo de ter medo da história, pouco importa se você é um historiador do cinema, se você lê Foucault, se você trabalha com Chartier, se você discute Thompson, se você lê Marx, se você não é importante. Então, eu acho que precisou vir isso para a gente entender que a gente precisava ser mais unido e que a gente precisava entender que tudo que a gente faz é conectado, né? Que a gente não precisa de trincheiras, a gente precisa criar uma trincheira nossa, de todos nós, com relação àqueles que combatem o nosso ofício e a busca que a gente tem por um compromisso social. Esse sim. Essa trincheira precisa ser construída, mas é uma trincheira de todo mundo. Não são trincheiras nossas internas para a gente debater coisas que, na verdade, não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser a divisão, e a divisão é pior. Né? Então, eu acho que a diversidade, sim, o plural, para a gente é o mais importante, não os preconceitos internos. Eu acho que tudo é história, sim, e da forma mais radical possível. Né? Tudo que é humano tem que ser histórico. Né? Então, de um modo geral, assim, eu fico muito feliz de saber que o campo tem crescido, né? Quando eu vou para os eventos como Ampu ou tantos outros, a gente percebe que o campo tem crescido e tem ganhado mais respeitabilidade, as bancas têm aderido cada vez mais a esses objetos, né? E a gente tem buscado fazer a nossa parte, nossa contribuição, seja reforçando as questões que a gente tem estudado, e no campo do audiovisual, né, eu tenho orientado agora muita coisa sobre isso. A gente está falando de telenovela, eu oriento uma tese sobre telenovela, e a gente está começando a adentrar no campo que até os historiadores eram um pouco reticentes, ou cinema novo, vou agora iniciar uma orientação de iniciação científica, porque eu acho que é uma questão importante sobre Caravana Farcas, né, o cinema documentário dos anos 60 e como que isso estava dando visibilidade para uma certa identidade de Brasil. Então, acho que a gente tem que começar a propor novidades sempre e radicalizar essa ideia de que em tudo está a história e não necessariamente justificar que cada coisa precisa ser histórico porque essa justificativa foi dada há mais de 50, 60 anos.
né? Então, eu acho que a vencer os preconceitos é dar passos cada vez maiores para que a gente consiga avançar no campo da pesquisa, trabalhar com novos objetos, ou então investir nos objetos antigos com olhares novos, com novas questões de documentos, ou então com novas possibilidades de pensar, né? Então eu gosto muito de vencer o preconceito, que a gente vence o preconceito trabalhando com novidade, sabe? Não parando de inovar. Porque se a gente se acovarda diante dos preconceitos, a gente dá espaço para que a gente se divida mais, para que a gente empobreça mais o nosso campo de discussão. Então eu acho que a gente tem que fazer o contrário, produzir novidade, chamar o coleguinha para conversar com a gente, aquele que não gosta muito da nossa área, a gente chama, dialoga com ele, vai dialogar com ele sobre aquilo que ele estuda, porque eu acho que é isso que faz da gente forte, é a gente louvar o que é produzido na nossa área, porque tem muita coisa boa sendo feita em todos os campos. E a gente tem que chamar os nossos colegas a convergir com a gente para esse lugar. Não divergir porque eu leio Foucault, porque você lê Thompson. E aí, quanto ao campo de pesquisa, o campo teórico, eu acho que, assim, o campo das artes, das vanguardas, eu pessoalmente trabalho muito com o debate pós-estruturalista, eu gosto muito da filosofia da diferença, né? E muita gente fala, mas não são historiadores, mas eu penso muito que o que faz um trabalho de história não é o teórico que você usa, mas é como você opera com aquele debate. Se você coloca aquele debate na perspectiva do tempo, né? Nós somos historiadores porque as coisas para a gente são processos no âmbito do tempo. Então a teoria é a nossa caixa de ferramentas. O próprio Deleuze e o Foucault falavam disso, né? A gente recorre à caixa de ferramentas, usa as ferramentas de acordo com o que é útil para a gente. Então, eu creio que as nossas caixas de ferramentas elas podem ser amplas e não é o fato de eu recorrer à filosofia ou às ciências sociais ou à antropologia que me fará menos historiador. O que me faz historiador é quando eu entendo que eu estou pensando na perspectiva do tempo histórico, que eu penso as coisas como processos com contínuos e descontínuos, e a partir daí eu opero com os autores ou com os referenciais que me forem úteis, né? Então, pode ser outro, pode ser a história social britânica, que eu acho espetacular, e que se servir é útil, sim, pode ser o debate decolonial, eu acho que para muitas coisas ele é importante, pode ser a nova história política ou qualquer outra questão. Tudo pode ser útil de acordo com o problema que você se lança, e isso independe, inclusive, de ser um debate ou uma categoria que é configurada no campo da história ou de qualquer outra área do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ampliar também a nossa forma de olhar para entender que as áreas do conhecimento são nossas amigas e nos ajudam a ampliar aquilo que para a gente ainda está difícil de compreender. Então, a gente desabrocha enquanto compreensão do nosso processo histórico quando a gente se permite também olhar a partir desses outros lugares, né?